Olá, começa agora mais um programa Memórias da Perícia. Hoje recebemos um convidado muito especial, Dr. Maurício José. Ele é um dos pioneiros da criminalística em Brasília e tem muita história para contar. Ele é físico e foi professor de todos os peritos criminais federais. Olá, Dr. Maurício, muito obrigada por participar do nosso programa. É um prazer recebê-lo. Prazer foi meu estar aqui com vocês aqui, tentando ajudar alguma lembrança no passado que já está bem longe da atualidade, mas de qualquer maneira sempre é bom recordar. Como o senhor se tornou perito criminal federal? De onde surgiu esse gosto pela profissão? Olha, a história é muito longa, entendeu? Eu nunca pensei em ser um policial na vida, nunca. Eu morava no Rio de Janeiro e trabalhava numa seção técnica que chamava-se aerofotogrametria. Era fotografia, levantamento topográfico mesmo, fotografia aérea. Aí tinha um colega lá, e o pessoal pensando em fazer concurso para ficar mais seguro. Então começou lá um concurso para a polícia do Rio de Janeiro. Esse colega falou assim: eu vou fazer, vão lá comigo, vão lá fazer. Eu falei: não quero saber, não quero ser polícia não, não quero saber de polícia não. Aí eu dei uma carona para ele. Eu tinha uma motocicleta, ele montou na minha garupa, aí nós fomos lá para a escola de polícia no Rio de Janeiro, para ele fazer a inscrição. Era o último dia. Aí chegou lá, ele começou a fazer a inscrição lá no guichê, já era a tardezinha assim. Aí ele falou comigo: por que você não faz, rapaz? Aí a moça que estava atendendo falou assim: não adianta mais porque não vai dar tempo mais. Isso me incitou, me incitou a um desafio, eu vou fazer. Aí eu falei: não vai dar tempo porque até você pegar os documentos, não sei o que. Aí eu saí de moto, fui lá no Rio de Janeiro, eu doido correndo lá para pegar. Naquela época pegar um documento era 3, 4, 5 dias, né? Então aí eu consegui pegar o protocolo. Aí quando eu estava saindo de lá, tinha um rapaz que estava também fazendo uma inscrição lá na... Aí o colega meu fez a inscrição. Aí deixei ele lá, aí eu fui cuidar dos meus documentos. E quando eu encontrei um outro rapaz lá que estava querendo fazer também um curso que eu nem conhecia. Aí ele perguntou: para onde é que você vai? Eu falei assim: eu vou lá para a escola de polícia. Rapaz, me dá uma carona, porque eu estou fazendo comigo, então monta aí. Reza para essa motocicleta funcionar. Aí funcionou e nós saímos igual doido, chegamos lá, ele falou assim: vai lá, segura a moça lá do protocolo lá, enquanto eu ponho a motocicleta aqui. Aí ele correu lá, quando eu saí, ela foi fechando, eu enfiei a mão lá, falei: tá aqui os documentos. Aí ela falou assim: pô, você conseguiu conseguir, tá aqui o protocolo, não sei o que e tal. Aí ela: pô, você mesmo é persistente. Aí eu fiz. O colega foi reprovado e eu passei. E o senhor passou? Aí eu fiquei com uma pena incrível, porque não interessava fazer para a polícia, entendeu? Aí, já que eu fiz, eu vou começar então a frequentar a academia. E a academia era lá na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Foi um curso de 1 ano e pouco, entendeu? Era longo o curso. Então, foi aí que eu comecei a interessar pela criminalística. Foi o primeiro contato que eu tive quando eu estava na Escola de Polícia do Rio de Janeiro. Resumindo, quer dizer, quando eu terminei o curso, eu estava esperando nomeação para trabalhar no Rio de Janeiro. Aí fiz estágio naquelas delegacias todas lá no Rio de Janeiro e comecei a esperar a nomeação. Nesse intervalo eu conheci um coronel do Exército, chamado Osmar Soares Dutra. Ele foi encarregado pelo presidente Juscelino Kubitschek para formar a polícia aqui em Brasília. Aí ele me conheceu e falou assim: olha, você não está convidado, você não quer ir para Brasília? Você está saindo aqui da academia de polícia agora? Eu não pensava nunca em Brasília. Eu saía do Rio de Janeiro, passava por cima de Brasília e ia descer em Goiânia. Brasília para mim não existia. Entendeu? Aí no final, como dá a volta à vida, né? Aí no final das contas, eu aceitei. E veio para Brasília. Quando eu cheguei aqui, eu recebi um telegrama para ir tomar posse no Rio de Janeiro. Aí eu rasguei o telegrama e falei: vou ficar aqui no Brasília. E aqui nessa época não tinha polícia técnico-científica? Não tinha. Aqui funcionava uma polícia que chamava-se Departamento Regional de Polícia de Brasília, DRPB. Entendeu? Era paga pelo estado de Goiás. Entendeu? Então era um salário bem ruimzinho, né? Porque não tinha nada. E não tinha nada. Brasília estava no chão. As panadas do Ministério estavam no chão. Entendeu? Isso era no ano de 1958, mais ou menos.
vocês nem eram nascidos. Entendeu? Então, de qualquer maneira, aquela época era poeira, entendeu? E vento o tempo todo e frio. Eram dois tipos de clima. Era frio frio e vento, e depois chuva 6 meses seguidos. Nossa. Porque não tinha o lago ainda, o Lago Paranoá, né? Então eu passei aqui nesse lago aqui, por dentro dele, a gente chama de aquelas pontezinhas quase em cima da água, passando por cá para vir aqui para o lago, porque não tinha nem ponte e o lago não estava formado ainda, entendeu? Então eu assisti esse lago encher, né? E ali tinha uma vila que chamava Vila Planalto, que hoje tem até um bairro na Vila Planalto, né? E então eu comprei um terreno aqui na beira do lago. Na época era uma distância enorme para chegar para cá, porque ele dava volta tudo quanto é canto. Aí eu fiz uma casa lá, um empréstimo da Caixa Econômica, devei 16 anos pagando, mas consegui pagar. Bom, e como funcionava a criminalística aqui em Brasília? Como é que ela começou? Olha, o problema é o seguinte, era DRPB, era a polícia que tinha. Então, tinha a polícia técnica, que chamava naquela época, era no barraco de madeira, chamava-se naquela época Velha Cap. Hoje é a Candangolândia, um bairro Candangolândia, onde ali chamava-se Velha Cap. Era um barraco de madeira comprido, tinha uns 30 metros de comprimento. Ali funcionavam várias repartições, da Nova Cap, a polícia e etc. Ali que juntava, porque o Ministério já estava em construção ainda. Entendeu? Então ali, nós passamos ali alguns tempos fazendo. Foi ali que eu comecei, que tinha o diretor da Polícia Técnica, que era um coronel da Polícia Militar, chamava-se Coronel Musi, entendeu? Ele era o diretor da Polícia Técnica. Então, quando eu cheguei aqui em Brasília, já tinha aqui um rapaz chamado Tomás Neto. Ele fazia o papel de perito. Ele tinha um irmão que era perito no Rio de Janeiro. Ele era um autodidata. Ele conhecia bem a parte criminalística. E quando ele chegou aqui em Brasília, contrataram ele para ser perito. Porque aqui tinha que ser pegado a laço, porque ninguém queria ir para Brasília, entendeu? Rio de Janeiro, então, o pessoal detestava falar em Brasília. Porque o pessoal que está funcionário público, vai sair da beira da praia para vir para Brasília, aquele poeira aqui, todo mundo detestava isso. Então todo mundo fazia, aquilo não vai para frente, aquilo não sei o quê, a aeronáutica vai bombardear aquilo. Tem as ideias mais absurdas possível, entendeu? No final das contas, eu estava aqui já. E aí trabalhei, eu formei. Aí o senhor trabalhava lá nesse barracão, na Candangolândia, né? Hoje é Candangolândia. Nesse barracão, entendeu? Então ali ela tinha cadeia, tinha... Não tinha estrutura nenhuma lá, imagino. Ali, o frio, quando fazia frio, era tudo de zinco, aquele escorria água como se fosse chuva. E apesar da lua e o céu estrelado, parecia que estava chovendo, porque a condensação do vapor era grande, então escorria a água. A gente ficava ali dentro, frio. Aquela época era máquina de escrever, né? Você ficava com a mão dura para poder fazer os trabalhos lá. Então ali eu passei algum tempo ali e... Nessa época eram quantos peritos, doutor Maurício? Era só eu. Ah, era só era esse Tomás Neto, depois me convidou para ajudá-lo, porque ele não aguentava mais trabalhar sozinho. Aí eu saí da parte de escrivão e fui para ser perito junto com ele. Aquele era assim. E quais eram as demandas? Quem tinha capacidade e boa vontade era que era chamado para poder trabalhar, entendeu? O salário era o mesmo, não tinha coisa nenhuma. Bom, eu tinha o concurso feito na Polícia do Rio de Janeiro, né, que tinha valor. Eu só não tomei posse lá no Rio de Janeiro, mas fiquei com o concurso formado, né, com diploma, tal, etc. E acabei aderindo à Polícia aqui de Brasília. Entendeu? Então, nessa altura, aí, pouco tempo depois, o Tomás Neto teve uma oportunidade no Ministério da Agricultura e saiu e me deixou o abacaxi na mão sozinho. Eu fiquei sozinho, trabalhando como perito, dava plantão à noite e trabalhava de dia. Quais eram as demandas nessa época? De perícia? Olha, tinha mais, era morte violenta, entendeu? Morte violenta, furto, né? Roubo, tinha muito isso. Então, era cheio de aventureiro que vinha para cá para ganhar dinheiro e ir embora, né? E as perícias? Quais eram os equipamentos?
Aí que é o problema. Nosso equipamento era o mais sofisticado possível. Uma lente, né, com uma lanternazinha na frente para poder fazer os exames. A famosa lupa. A famosa lupa. Entendeu? Então esse era o instrumento mais preciso que nós tínhamos. Entendeu? E nós não tínhamos veículo para fazer a perícia. Entendeu? Ali acontecia morte violenta todo dia. E como o senhor se deslocava até as Aí que ocorrências? tá. Então você vê o seguinte, aqui conosco depois apareceu também 2 fotógrafos, que é da família Pascoal, Azilzo Pascoal e são 3 irmãos. Eles moravam no Rio de Janeiro, era fotógrafo lá. Aí vieram para Brasília, trouxeram todo o maquinário deles de máquina e entraram na polícia, foram contratados. É como eu estava dizendo, ali quem queria ser polícia para poder ajudar, porque não tinha ninguém que queria ser. Entendeu? Não tinha recurso, não tinha nada, salário pequeno, entendeu? E falar em Rio de Janeiro, o pessoal não quer nem pensar em Brasília. Então nessa altura a gente passava aperto. E aí quando tinha um local, quando não estava chovendo, a gente pegava um ônibus para fazer o local. Pegava um ônibus que ia passar perto do local, a gente pegava esse ônibus. Então ele com aquela máquina enorme, aquela caixa de praça pública, né? Quando vai dar aquela explosão, todo mundo corre, né? Aí então, nós carregando aquela caixa dentro do ônibus, pedindo licença para descer, para andar, às vezes 100, 500 metros, para poder ir no local. Agora, quando não chovia, o Pascoal, Azilzo Pascoal, eu tenho que fazer muita referência a ele, porque eles ajudaram muita gente aqui. Ele tinha uma lambreta, uma lambretazinha pequena. Então, nessa altura, eu montava na garupa com a máquina dele, e ele pilotava, e nós íamos para o local, fazer o local. Entendeu? Quando pegava táxi, que era pago por nós mesmo, entendeu? A gente ia de lambreta. Chegava lá, fazia o local, voltava e tal. Então tem caso interessante, entendeu? O Pascoal, o maquinário dele é antiquíssimo, entendeu? Então teve ocasião, nós fazíamos local, encontraram um cara morto, não sei aonde, não sei o quê. Uma vez no Gama, estava lá um barraco sem telha, um cara sentado, com um pedaço de pão na mão, morto. Você pensava que o cara estava vivo. Ele morreu sentado com um pedaço de pão na mão. Entendeu? E aí? Aí eu olhei aqui, né, esse cara, não é possível, pai. Aí passei na cara dele assim para ver, né? Filme lá com o pedaço de pão na mão. Aí o Pascoal fotografando. A máquina falhava. Não tinha coisa. Pá, daqui a pouco o cara levanta e vai embora, pô. Entendeu? Aí no final das contas, peraí, agora vai funcionar. Aí pá, fotografou, aí depois veio o pessoal para tirar o cadáver lá para levar para o ML. Então nós não tínhamos condução. Era desse que faziam. Aí um belo dia, o Instituto Médico Legal nos ofereceram o rabecão. Chamava defunteiro, né? Defunteiro. Aí falou assim, vamos ficar com esse carro, mas você vai ter a obrigação de trazer o defunto para o Instituto Médico Legal. Falei, ótimo, não tem problema nenhum. Desde que nós temos esse carro. O carro vai ajudar. Para nós aí já era uma beleza. Quem estava andando de lambreta. Né? Agora, acontece que, entendeu? A gente ia ao local, para ver esse lago aí, toda semana morria alguém afogado. Porque tinha muita cobra. Porque aquele lago foi enchendo, os animais ficaram ali dentro. E adaptaram aquela área de água ali, superlotada, né? Porque estava enchendo ali o limite o limite onde ele ia ficar. Então morria gente todo dia. E o problema principal é que ele morria num dia, no meu plantão ele boiava. Entendeu? Então ninguém queria trabalhar comigo. Eu era azarado. Entendeu? Então a equipe nossa era formada por um fotógrafo, um motorista e o perito. Nessas Kombi que você está vendo aí. Isso aí o Vila Nova já tinha chegado. Antes disso, nós já fazíamos isso com o rabecão. Entendeu? Então, a gente pegava o defunto, aí tinha um cara que pegava, era um motorista, então trabalhava com um negão, chamava-se, esqueci o nome dele. Ele pegava o cadáver, agarrava o cadáver, virava nas costas e levava junto. Ele não tinha menor receio de fazer coisa, não. Então botava o cadáver. Muitas vezes, o cadáver ficava muito tempo dentro d'água, apodrecia, e aí os bombeiros puxavam, saía o braço na mão do bombeiro. Nossa. Entendeu? Aí nessa altura, a gente andava
50 metros para respirar, para depois voltar de novo para poder fazer, porque a gente, o ser humano, ele é feito de material putrefeito mesmo, né? Então, várias vezes nós pegávamos o cadáver dessa maneira, os pedaços. Aí botava dentro do camburão e saía. Então o motorista, aquele mau cheiro, ficava assim, ali dentro. E o motorista dava 200 km por hora para poder fugir. Não adianta, porque o fedor está aqui dentro, pô. Não adianta. A gente ia aquela chama de mosquito atrás da gente, né? Entendeu? Aí quando chegava no mais legal, abria as portas, todo mundo saía correndo. Aí o pessoal da ML chegava lá para carregar o defunto, para levar para fazer autópsia. E eu era obrigado a assistir, entendeu? Porque o perito tinha que assistir para ver, né? Para ver qual foi a causa da morte. Às vezes era um homicídio, às vezes, quando era afogamento, era mais fácil de descobrir, mas morria, por exemplo, no meio do mato lá, ou então alguém num lugar qualquer, a gente tinha que ver, picado por cobra, né? Então acontecia as coisas mais incríveis. E tinha coisa assim até tragicômico, mas pode falar. Você ia perguntar alguma coisa aí. Pode contar o caso trágico. Não, porque se eu for falar aqui, eu vou falar a vida inteira, entendeu? E acontece e quando as coisas começaram a melhorar? Olha, depois que o Vila Nova chegou, ele pegou o grupo e falou assim, ó, quem é o chefe aqui? Eu falei, não tem chefe. Porque era eu sozinho, por enquanto. Aí tinha um grupo de agentes que chamava detetive na época. Um grupo foi para São Paulo, outro grupo foi para o Rio de Janeiro fazer um curso na escola de polícia lá. Aí nessa altura eu já estava estressado, entendeu? Eu pensei uma coisa, eu dava plantão à noite e trabalhava de dia. Então você sabe que naquela época era pouco movimento e tal. Eu morava na BW3, você sabe que eu dormindo, quando eu via o barulho da F100, F1000 da Ford, dava a curva perto da minha casa e voltava e eu acordava. Aí já ficava no portão esperando. Aí chegava assim, ó, o local em Piripipau, lá em Planaltina. Aí eu saía com aquele negócio. Então eu estava estressado. Cheguei a um ponto, eu não tinha férias já há uns 2 anos. Aí um belo dia, pensando uma coisa, eu avisei, eu vou estar de férias, na marra. E saí e sumi. Aí me procuraram, tal, etc., me acharam em Goiânia. Na marra me buscaram lá também, trouxeram de volta. Ele falou assim, nós não vamos descontar esses dias que você ficou lá, não. Mas você vai esperar o grupo chegar aqui para você passar essa experiência para ele. Aí eu tive que ficar mesmo, não tinha jeito. Quando que aumentou esse Quando eles chegaram, eu passei a experiência, aí formou o grupo. Foi aí quando chegou a Vila Nova, o grupo estava feito. A honra seja feita, os nossos laudos nunca voltou nenhum. E naquela época era juiz, direito, juiz, se podia chamar juiz mesmo de verdade, que tinha que vir para cá, vinha do Rio de Janeiro para cá. E tinha os apartamentos aí, tá, eram pessoas que você tinha que ter respeito porque era togado, o cara chegava, todo mundo levantava, né? Hoje, o juiz chega e ninguém levanta, entendeu? Eu passei por isso agora há poucos dias aqui. E quando foi construído o primeiro prédio do Instituto de Criminalística? O primeiro prédio do Instituto de Criminalística? Em 1964, uma portaria do Coronel Cairoli, que era paulista, deu ordem para construir o primeiro bloco nosso lá, esse primeiro bloco que estou mostrando para vocês na frente aí. Mas aí o Vila Nova chegou aqui, e aí vamos lá para o bloco 10 dos ministérios. O ministério funcionava no bloco 10, daqueles blocos que tem lá, no 5º andar. Aí nós ocupamos o 5º andar, uma metade do negócio era a perícia, chefiado por Vila Nova. E eu era o vice-diretor dele, entendeu? Então, foi aí que melhorou um pouco, porque nós tínhamos um lugar decente para ficar, entendeu? Por quê? Porque era um prédio do Ministério da Justiça. Hoje tem o prédio próprio dele lá, né? Não tem aquela cachoeira lá e tal, etc. Mas naquela época eles ocupavam, não estava pronto aquele prédio, eles ocupavam o bloco número 10 do Ministério, no 5º andar, e nós ficamos lá. Então, aquilo para nós foi uma novidade enorme, né? Porque nós estávamos num local decente. Aí, enquanto isso, estava construindo o primeiro bloco nosso lá, entendeu? Foi aí que, quando ficou pronto, nós saímos do bloco 10 e fomos lá para o bloco nosso, lá, primeiro bloco.
Aí para nós também era uma beleza, porque era um prédio próprio, né? Tava ali e tal, etc. E nessa época já tinham equipamentos foi melhores? Aí já tinham equipamentos melhores? Já tinha. Aí o Vila Nova trouxe do Rio de Janeiro alguns microscópios, algumas coisas, lentes próprias, entendeu? Já formava um laboratório. A parte química, que era mais fácil. A equipe já era maior? Já era maior, entendeu? Mas aquela equipe que tem hoje lá, se você for lá no Instituto, na frente do auditório, tem lá uma fotografia, tem escrito os fundadores. Eu estou lá no meio, com um copo na mão, o único que não bebia. Entendeu? Aí, de qualquer maneira, aquele grupo ficou um tempão fazendo perícia. O Vila Nova falava, nós temos que trocar o motor do avião com ele voando. Porque enquanto nós trabalhávamos, fazia plantão. Às vezes o colega estava na sala de aula falando sobre local de morte violenta, aí o telefone tocava, aí a equipe saía, o motorista, o perito e um fotógrafo saía para atender um local de morte violenta, a aula que estava tendo naquele minuto ali. Aí chegava e discutia em grupo. Então o nosso curso foi um curso muito bom, entendeu? Porque além dos professores americanos que nós tínhamos, tinha muita gente do ponto 4, era um sistema que ajudava os países pouco desenvolvidos. Então, essa primeira turma de peritos, eram quantos? 10, 20 ou não chegava a isso? Primeiro eram 5. Depois, quando nós fomos lá para o bloco 10, aí apareceu Paulo Lapagesse, sobrinho de Eugênio Lapagesse, primeiro diretor da Academia de Polícia e foi o que fez o nosso hino da Polícia Federal. Eugênio Lapagesse, ele era químico, era perito no Rio de Janeiro, ele também foi diretor lá do Rio de Janeiro, lá da perícia no Rio de Janeiro, veio para cá e o Vila Nova também veio naquela época, entendeu? Então ele foi diretor da academia e o Vila Nova diretor do instituto, entendeu? Então, depois disso apareceu o José Cavaleiro Neto, esse que foi vice-diretor do Vila Nova, que era químico também. Depois apareceu o Nelson Marabuto Domingues, que é o diretor hoje daquele banco nosso lá da associação. Ele era do Detran. Ele foi castigado, porque ele multou um deputado que estava parado na DAP3, não sei onde lá, aí foi demitido do Detran, aí como castigo ele foi para a perícia, entendeu? Lá era castigo. Aí de qualquer maneira ele continuou lá e fez o curso junto com a gente. Então eram 5, mais 2 são 7, né? Com Vila Nova 8. Eram menos 8. A primeira turma de peritos da Polícia esse Federal em Brasília tinham 8. Trabalhou muitos anos lá. Mas raio-x, primeiro portátil, eu que consegui lá apareceu lá um vendedor lá no instituto. Olha, esse assunto eu não posso nem contar porque é um troço demorado. Eu vou só para resumir. Eu estava indo para casa, um cavalinho pequeno estava no meio da estrada, caído lá. Aí eu olhei e falei, ele não conseguia levantar, estava com a perna quebrada. Aí eu falei, como é que pode achar um cavalo dessa maneira aqui assim? Aí eu saí com o carro e vi que era um cara que estava montado numa égua lá. Falei, cara, de cavalinho é assim, mas não anda mais, deixa ele lá. Falei, rapaz, mas você vai deixar o cavalo morrer lá? Ele estava mamando ainda. Aí eu adotei o cavalo. Eu dei o cavalo, ia lá dar mamar pro cavalo lá de mamadeira, não sei o que e tal, e levantei ele lá, aí levei ele a prostituta. Aí ele estava com a perna quebrada em 2 lugares. Aí apareceu esse cara com um raio-x, falou, se você conseguir tirar um raio-x desse, da perna desse cavalo aqui, eu vou dar um jeito de comprar esse raio-x seu aqui. Aí ele bateu lá e tal. Olha, essa aí foi uma história longa possível. Esse cavalo ficou famoso lá aqui, entendeu? Aí eu brinco que ele fez curso no bombeiro, na criminalística, na SR, entendeu? E lá na Polícia Militar. Ele saía para um... Naquela época não era cercado ali. Aí eu botava no cabeça de uma corda grande para ele ficar, o nego passava, roubava a corda e ele saía. Aí era para dar para eles correr lá. Aí o pessoal ligava, Maurício, seu cavalo está correndo, dá para ele ir para um lado para o outro, lá não sei o que, então, aí eu ia lá de carro, aí pegava ele pelo restante da corda que tinha lá, ele ia querendo morder, dirigindo, todo mundo. Era um troço incrível. Um belo dia ele entra no auditório da academia, uma palestra, ele entra adentro, o pessoal correndo, tinha um Maurício lá, não sei o que. Cavalo. Entendeu? Era incrível.
Eu sei que no final da Mas e o raio-x? O senhor comprou o raio-x? Acabei raio-x? comprando. Esse raio-x serviu pra gente. Era um raio-x emprestado? Não. Que raio-x era esse? Nós compramos o raio-x. A própria Instituto conseguiu comprar. Eu fui lá, comecei a mexer lá com o pessoal e tal. Eles compraram esse raio-x pequenininho. Mas então nós adaptamos aquele raio-x por causa de bomba explosiva. Então, para nós não receber aquele jato de raios-grama na cara, porque era um perigo danado, nós botávamos um espelho na frente, botávamos uma fotografia, um negativo, negativo não, uma folha virgem de fotografia atrás e botava o objeto na frente. Aí dava corda naquele negócio lá e disparava. Aí passava a fotografia, aí aparecia a silhueta do objeto e dentro aparecia as coisas. Aquela bomba, a carta-bomba, nós desmontamos umas 3 lá com aquele aparelho. Toda chumbo, não sei o que. Sabe como é que nós fazíamos? Tirava a camisa, tirava tudo, ficava sem nada para me lidar com aquele negócio ali. Tudo o contrário. Mas por quê? Porque você com aquela roupa, parecia um robô, você pegava um bisturi para tirar aquele, ia cortar um circuito daquele e a bomba explodia. Então ali tinha que ser mão de cirurgião, entendeu? Então com detalhe e tal, a gente cortava um pouquinho ali, de acordo com a fotografia que foi tirada. Com o raio-x. O raio-x. A gente viu, ó, tem um fio aqui, tem que cortar de cá, cortar de lá. Assim que nós começávamos a desmontar a bomba, entendeu? Correndo o risco. É? Correndo o risco dela explodir. Correndo o risco de vida, entendeu? Mas ali nós desmontava a bomba. Tinha uma bolsa, todo mundo chamando, não sei o que tal, aí eu fui, local. Você sabe qual era o nosso aparelho para poder pegar o toque? Nós tínhamos uma vara de pescar. Jogava lá em cima, entendeu? Laçava aquele negócio e puxava. Se virasse, não explodia, a gente ia ver o que era, entendeu? Era assim que a gente fazia. Então eu fiz isso, fui lá, aí a bolsa, eu fui lá na bolsa, peguei a bolsa, bem com cuidado, olhei, tinha banana na nica lá dentro. Era daquele operário que tinha esquecido a bolsa lá com um cacho de banana. Aí eu peguei aquela bolsa e saí devagarzinho, só via gente correndo, eu para um lado para o outro, assim, a gente correndo atrás da coluna, é aquele negócio, não. Aí saí com aquilo, fui até a rodoviária, comi as bananas, entendeu? E ficou por isso mesmo, ninguém ficou sabendo que era bomba ou não. Teve um caso Mas pode falar aí, porque senão eu vou parar de jeito nenhum aqui. Teve um caso de um objeto não identificado em Planaltina, né? Então, falava em disco voador, chama Maurício. Quando desceu lá, um aparelho desceu lá, não foi disco voador não, foi um balão meteorológico, caiu no Planaltina, um disco voador, chama o Maurício aí, Maurício que é especialista. Aí eu fui lá, cheguei lá, tinha lá um aparelho, era um aparelho bem rústico, entendeu? Um idioma lá que eu não entendia de jeito nenhum. Aí falei, pô, é capaz de ser marciano mesmo esse negócio, entendeu? Aí nessa altura, eu peguei aquilo e fui traduzir aquilo numa embaixada daquela. Era um negócio tcheco, um negócio assim, o que estava escrito lá. Eles soltaram aquele balão na Europa, ele veio cair aqui em Brasília, entendeu? Então, aquilo ficou famoso aqui, porque era um disco voador que apareceu fotografia, disco voador, sabe? Aí sabe como é que é? A mídia aproveita, né? Então foi esse caso. O senhor é especialista em tudo, né? Então, naquela época, o perito tinha que ser um clínico geral, né? Atuava em qualquer área. Era clínica geral. Hoje nós temos as áreas, né? De bombas, hoje um só aperta o parafuso, o outro só bate martelo, né? Entendeu? Então, de qualquer maneira, naquela época era clínica geral, a gente fazia de tudo. O que aparecia, a gente tinha que fazer mesmo. Agora, eu sempre tive como desafio as coisas, é a mania minha mesmo, então eu era muito explorado, né? Entendeu? Então, qualquer confusão que tinha, chama o Maurício. Tinha o Maurício, era o Maurício que era o clínico que fazia as coisas. Então, os casos mais enrolados que tinha, que ninguém queria ir, era eu que fazia. Entendeu? E aquilo gerava uma certa desconforto, né? Porque eu fazia tudo, parecia que eu queria fazer, né? Mas como eu vestia a camisa mesmo de fato, eu não alegava fogo. Me chamava e eu ia, qualquer hora da noite. Quem não gostava muito era a minha família, né? Porque eu praticamente não dormia em casa, era o tempo todo fazendo perícia. E minhas férias eram prejudicadas, porque tinha pouca gente
eu não guardava as férias, aí nessa altura era muito sacrificado mesmo. Também muito interessante foi que uma explosão na casa do Thomas Jefferson, no domingo, um domingo bem tranquilo, deu uma explosão, explodiu a frente da casa inteirinha. Entendeu? E aí os colegas que estavam plantando foram lá e tal, não acharam nada, tá? Não tinha coisa aí. A escola reformou tudo de novo, não sei o quê. Aí esse colega meu americano falou: Maurício, eu precisava fazer um relatório para minha embaixada aqui. Eu não posso me meter aqui porque eu sou um estrangeiro, eu não posso fazer local aqui. Eu queria que você fizesse para mim. Mas me chamar de Mr. Grodzki. Mr. Grodzki, mas já tá tendo aula já, inclusive. Não tem mais condição. Não, mas eu queria que você me desse qualquer coisa porque eu tenho que fazer um relatório. Aí eu, no dia das fotografias, fui lá. Fui lá bancando o idiota, né? Porque já estava todo mundo na escola lá, não sei o que, os alunos. Aí eu comecei a andar por ali, olhando e tal. Aí olhei para o teto, na marquise, lá de fora, na calçada, tinha um risco. Um risco assim, parecia como a explosão foi dentro da mas foi esse veio de fora para dentro. Aí eu fui andando e de repente eu estava no meio da W3, desviando de carro queria me atropelar e eu lá no fim. Aí você sabe o que eu achei? Eu achei no meio da W3 um gatilho de uma granada. Estava lá mais de uma semana, carro passando em cima. Entendeu? E era muito meu conhecido aquele P3 está lá, porque eu tinha manuseado aquela tipo de granada. Era uma alavanca que você segurava, aí quando você explodiu, você puxava um gatilho e jogava. Estava lá o conjunto todinho. Ninguém tinha achado. Eu fui lá, peguei aquilo e tinha um número escrito. Aí eu saí, fui na repartição do Exército, aí me mandaram para outra repartição lá, eu fui onde tinha depósito de armas, eles descobriram de onde foi tirado. Aí enquanto eu estava lá conversando com o pessoal, eu falava: vem cá, e o pessoal aí, como é que tá? Ninguém tem nenhum aqui interessado em negócio de bomba, não? Aí um olhou para cada outro, não sei o quê. Olha, tem um desses aí que deu baixa agora, mora em Anápolis, foi embora. Aí, e aí? Não, ele era meio fogueteiro, gostava muito de foguete, não sei o quê. Então. Aí eu peguei, falei para a investigação, o pessoal da investigação, foram em Anápolis, pegaram o cara. Entendeu? Aí o americano fez um relatório dele, ficou muito satisfeito. Entendeu? É um local que não tinha mais como fazer, e eu fiz e deu certo. Aliás, eu fiz um trabalho. Entendeu? Como era o laudo naquela época? O laudo pericial naquela época? O laudo? Não tinha computador, era feito na mão mesmo. Era feito na mão. Inclusive, eu fui um dos últimos, dos moicanos, a pegar computador, porque eu todo mundo me gozava lá, todo mundo no computador, eu com máquina de escrever. Era na máquina de escrever. Máquina de escrever. Eu lembro muito bem, Olivetti, Alex, aquele barulho danado batendo, entendeu? Maurício, não é possível. Todo mundo com você, não quer saber. Eu era meio reacionário. Primeiro que eu não entendia nada de computador. Entendeu? Então, e a minha máquina, eu tinha ciúme dela. Então, de vez em quando, aparecia um colega lá: vem cá, me peça uma máquina para bater um negócio aqui. Negativo. Você compra uma máquina que a minha você não vai usar, não. Usa o seu computador, pô. Porque não podia. Tem recibo, você não pode bater. Entendeu? Não podia bater. Então, nessa altura, eu ainda estava com máquina de escrever ainda. Depois de computação, né? Então, os lados eram feitos de computador. Depois que apareceu o computador, mas era tudo máquina de escrever naquela época. Então, os laudos eram feitos, bem feitos, e nenhum laudo nosso voltou daquela época antiga até os dias atuais. Nosso laudo é verdadeira sentença para o juiz. Entendeu? Então, eles acreditavam na gente piamente. E de fato, era muita sorte nossa mesmo, sem muito recurso, fazer os laudos e saía tudo bem feito, entendeu? Porque o pessoal vestia a camisa naquela época mesmo, entendeu? Nós não éramos concurseiros, nós éramos peritos criminais. De fato, vestimos a camisa mesmo. Então, isso aí, não estou dizendo que ninguém veste, é claro que o pessoal veste hoje, mas tem muita gente que está afim de pular daqui para outro lugar, né? Portugal, né? Para ganhar mais. Mas naquela época a gente vestia mesmo, não tinha também muita chance. Né? E a nossa capacidade também de concurso não era tão boa quanto é hoje. Porque hoje só vê só PhD, gênio, trabalhando aqui na perícia, né?
Então, só tem PhD, doutor, não sei o que, tal, etc. Naquela época era meia dúzia de gato pingado que trabalhava com esforço próprio, inventava meios para poder trabalhar. O senhor se recorda quanto era o salário naquela época?